Graph Editor ou editor de gráficos é o manipulador de keyframe mais avançado do Blender. Para acessar o editor de gráficos, você tem algumas opções em qualquer espaço de trabalho. Você pode ir para o canto superior esquerdo de qualquer painel e selecionar o editor de gráficos no menu suspenso. Alternativamente, você pode ir para o espaço de trabalho de animação e ir para a área de lista de ações. A partir daí, você pode pairar sobre ela e pressionar Ctrl Tab. Isso alternará entre a Dope Sheet e o gráfico. Para usuários sem atalhos de teclado, você pode ir para Exibir alternar editor de gráficos ou alternar Dope Sheet do gráfico para conseguir a mesma coisa. Em comparação com a lista de ações, o editor de gráficos pode fazer muitas das mesmas coisas, mas também permite que o usuário visualize e edite as curvas de movimento diretamente. Deixe-me mostrar o que quero dizer. Vamos fazer alguns keyframe para o nosso objeto para que possamos ver como isso fica. Assim como em nosso vídeo de linha do tempo, vamos animar novamente uma bola simples quicando. Para fazer isso, basta subdividir o cubo padrão segurando Ctrl e pressionando 2 na fileira numérica. Em seguida, ative o quadro-chave automático. Vamos definir um quadro-chave para uma pose alta. No primeiro quadro, vá para o quadro 10. Defina uma pose baixa onde está tocando a grade. Defina uma pose alta muito mais baixa no quadro 15 e faça a mesma coisa aqui no quadro 10 para o quadro 20 para a nossa pose final baixa. Você pode ter percebido até agora que nossos keyframes no editor de gráficos são representados por alças laranjas ao longo das curvas que vemos exibidas. Agora, também queremos alterar o tipo de alça para nossas poses baixas extremas nos quadros 20 e 10. Isso nos dará novamente aquele aspecto de bola quicando. No entanto, vamos descobrir como fazer isso no gráfico rapidamente. Ao contrário da Dope Sheet e da linha do tempo, não há resumo de keyframe onde podemos selecionar facilmente todos os keyframes em um determinado quadro. Para alcançar esse mesmo efeito, vamos simplesmente encontrar o quadro 10 e clicar em Alt esquerda. Clique em qualquer um dos keyframes no quadro 10. Isso selecionará todos os keyframes verticalmente no mesmo quadro que o quadro-chave que você selecionou. Agora podemos simplesmente mudar o tipo de alça indo para tipo de alça-chave selecionando o vetor. Os usuários de atalho ainda podem pressionar. Agora, como você pode ver, as alças mudaram visualmente desta vez. Ao contrário da Dope Sheet e da Timeline, o Graph Editor mostra diretamente como a mudança do tipo de alça afeta as curvas de interpolação. Vamos repetir esse processo para o frame 20, clique em Alt esquerdo, pressione V e selecione Vector. Então podemos reproduzir nossa animação com a tecla de espaço novamente para confirmar que fizemos corretamente. Agora, vamos observar nosso Graph Editor um pouco mais de perto para ver como ele é semelhante e diferente da Dope Sheet. Antes de prosseguirmos, quero dizer que, caso o Graph Editor esteja muito ampliado ou você não consiga ver todos os seus quadros, basta passar o mouse sobre o Graph Editor e pressionar Home. Você também pode ir para View, View All. A primeira coisa que notaremos que é a mesma é a coluna da esquerda. Assim como na Dope Sheet, as keyframes foram atribuídas a canais específicos. Você pode expandir e recolher os canais clicando na seta ou usando as teclas de mais ou menos no teclado numérico enquanto passa o mouse sobre os canais. No entanto, você pode notar que, embora os canais estejam listados, não há linhas distintas de keyframes para ver quais keyframes pertencem a quais canais. Agora já sabemos que os keyframes são indicados pelos manipuladores laranjas que você vê espalhados ao longo das curvas, e cada curva pertence a um canal. Basta clicar com o botão esquerdo em qualquer um dos canais à esquerda para destacar a curva correspondente no gráfico. Para isolar uma curva, você pode clicar com o botão esquerdo. Para selecioná-la, vá ao menu do canal e clique em Ocultar as curvas não selecionadas. Para usuários de Hockey, você pode pressionar Shift H como em Ocultar. Isso ocultará todas as outras curvas para que você possa mostrá-las novamente. Basta voltar ao mesmo menu de canal e selecionar Mostrar curvas. Para usuários de Hot, você pode pressionar Alt. Agora vamos isolar apenas as curvas de localização e tentar manipular nossos keyframes e curvas usando o editor de gráficos. Como você pode ver, cada um dos keyframes em cada canal existe nas respectivas curvas como esses manipuladores laranjas, que podemos selecionar e transformar usando as mesmas opções de seleção e transformação que normalmente temos no Blender.
Eu vou simplesmente clicar com o botão esquerdo em alguns desses keyframes e começar a usar GS e RS para transformar. Como você pode ver, mover, girar e dimensionar keyframes são todas possíveis no editor de gráficos, permitindo uma transformação muito versátil e intuitiva das curvas. Mas e se selecionarmos um único manipulador? Cada manipulador por si só é tecnicamente composto por 3 partes selecionáveis, o corpo principal e os 2 manipuladores. Por padrão, as extremidades de cada alavanca podem ser transformadas como uma forma de girar toda a alavanca e manipular o comprimento das alavancas, que afetam como a curva interpola entre os keyframes. Você também pode selecionar o corpo e usar RU ou S para girar ou dimensionar ambas as alavancas simultaneamente. No entanto, a transformação da alavanca difere dependendo do tipo de alavanca que temos. Por exemplo, os tipos de alavanca vetorial que temos nas poses extremamente baixas da nossa bola podem ser editados individualmente em cada lado. Também não pode ser girado como tipos de alavanca vetorial. Deve apontar para o quadro-chave anterior. Uma observação rápida: quando você quebra uma alavanca individual da sua orientação padrão, ela converterá o tipo de alavanca do quadro-chave em livre. Livre é quando ambas as alavancas se movem independentemente uma da outra e você pode definir como livre manualmente. Sinta-se à vontade para experimentar outros tipos de alavanca. Outra coisa que falamos são os modos de interpolação. Os modos de interpolação também podem ser facilmente alterados na folha de DOP e na linha do tempo, mas nunca falamos sobre como eles aparecem no editor de gráficos. Como o editor de gráficos é composto especificamente de curvas interpoladas, o modo de interpolação afeta muito como as curvas interpoladas. Vamos tentar alguns. Isolando a curva de localização Z e selecionando todos os keyframes pressionando, podemos então ir para o menu de chave, ir para o modo de interpolação e selecionar constante. Como você pode ver, o modo de interpolação constante remove toda a interpolação de curva e simplesmente repete o valor do quadro-chave anterior até encontrar outro. Se isso parece um padrão familiar para você, pode ser porque você ouviu no menu de modo de interpolação constante. Como você pode ver, cada um dos modos de interpolação tem um ícone que representa como as curvas se parecem. Quando nesse modo, sinta-se à vontade para testar esses modos para entendê-los melhor. No entanto, Bezier é o padrão e voltaremos ao nosso para. Agora que já cobrimos a manipulação básica de curvas, vamos falar sobre opções de manipulação de curvas mais avançadas, especificamente, os modificadores de curva. Os modificadores de curva são semelhantes aos modificadores de Malin, que são funções extremamente poderosas e não destrutivas que podem ajudá-lo a alterar e ajustar suas curvas. Existem alguns modificadores de curva, mas para demonstrar isso, vou mostrar como usar o modificador de curva de ruído. Para adicionar modificadores de curva, simplesmente abra o menu do lado direito no editor de gráficos. Você pode fazer isso clicando no ícone de seta à direita ou pressionando a tecla N a partir deste menu do lado direito. Vá para a guia de modificadores. Certifique-se de ter a curva que deseja modificar. Selecione-a. Vamos selecionar a curva de localização RZ clicando no canal de localização Z no lado esquerdo. Então, podemos ir para o menu drop-down adicionar modificador e selecionar Noise para adicionar o modificador de ruído. Para usuários de rock, você pode simplesmente passar o cursor sobre o editor de gráficos e pressionar Ctrl+Shift+M e selecionar ruído a partir desse menu. Imediatamente, você pode ver como o modificador de ruído afeta a nossa curva, já que um padrão de ruído é adicionado a ela em toda a sua extensão. Se reproduzirmos a nossa animação, podemos ver que um leve efeito de tremulação foi adicionado acima do nosso movimento original. Mesmo se definirmos novos keyframes ou os movimentarmos, o efeito de tremulação se ajusta dinamicamente à curva, assim como os modificadores de malha. Também podemos ajustar as configurações do modificador para mudar como ele afeta a nossa curva. Cada modificador tem configurações diferentes para experimentar, então fique à vontade para experimentar. Mas essas duas opções na parte inferior estão disponíveis para cada modificador de curva. Isso porque elas afetam o estado ligado ou desligado do modificador. Se expandirmos a opção de restringir o intervalo de quadros, podemos ver um intervalo de início e fim que podemos definir. Isso nos permitirá restringir o efeito do modificador para quadros específicos ao longo da curva. Além disso,
Os quadros de entrada e saída nos permitirão desvanecer a influência do modificador em um número determinado de quadros. Por exemplo, se eu definir o valor de desvanecimento como 10, o modificador de curva desvanecerá lentamente a influência do efeito ao longo de 10 quadros. Além disso, você também pode ajustar manualmente ou criar keyframes para o controle deslizante de influência logo abaixo de Usar influência em colapso. Ambas as opções também permitem desativar o modificador. Agora, alguns de vocês podem lembrar que o ícone de chave inglesa para modificadores de malhas está na aba de propriedades. Da mesma forma, no editor de gráficos, os ícones de chave inglesa também representam modificadores de curva, mas você só os verá ao lado do canal. Isso ocorre porque o ícone de chave inglesa ao lado dos canais no editor de gráficos serve para ligar e desligar os modificadores de curva apenas para aquela curva específica, para sua conveniência. Da mesma forma, a caixa de seleção desativa os valores da curva de afetarem o objeto completamente, e o ícone de cadeado impede alterações na curva. Como nota final, vários recursos da folha de animação e da linha do tempo também existem aqui. Por exemplo, você ainda pode adicionar marcadores no editor de gráficos e editá-los, e também pode definir sua faixa de visualização da mesma maneira. Espero que este vídeo lhe dê uma compreensão fundamental do editor de gráficos no BUM. Obrigado por assistir este vídeo e não esqueça, se você não for inscrito, ajude o canal com sua inscrição e dê um joinha. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! Como nota final, vários recursos da folha de animação e da linha do tempo também existem aqui. Por exemplo, você ainda pode adicionar marcadores no editor de gráficos e editá-los, e também pode definir sua faixa de visualização da mesma maneira. Espero que este vídeo lhe dê uma compreensão fundamental do editor de gráficos no Blender. Obrigado por assistir este vídeo e não esqueça, se você não for inscrito, ajude o canal com sua inscrição e dê um joinha. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!